Lucas capítulo 12, a partir do verso 13 até o verso 21. Se você tem Bíblia, abre lá, tá bom? Diz assim, ó, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Desculpe. Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui está a chave dessa parábola de Jesus, versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Talvez não exista um dos pecados que mais cause mal à humanidade do que a cobiça, a falsa ideia de que o dinheiro proporciona felicidade, segurança, estabilidade. Tem levado muita gente a viver uma vida vazia. Às vezes passamos a vida inteira correndo atrás daquilo que nós não vamos ter. A vida inteira em função de algo que é temporal. Somos capazes de gastar o que temos e o que não temos para adquirir cultura, diplomas, bens. Corremos atrás desesperadamente. Há uma busca incessante e não é por razão qualquer, não. Porque uma característica do nosso mundo caído é que as pessoas, elas são valorizadas ou respeitadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E isso impulsiona qualquer um de nós a querer ter. Porque todos nós temos o desejo de nos sentir alguém. Ninguém quer ser considerado um zero à esquerda, que não tem valor nenhum. É por isso que nós queremos ser reconhecidos no nosso meio social, na nossa profissão. Há uma sede, e nada contra querer isso. Nada contra querer conquistar. Aliás, precisamos fazer isso. Precisamos fazer. Precisamos buscar. Deus não é contra aquilo que é bom para nós. Há pessoas que acham que Deus, ele acha bom quando uma pessoa é um miserável financeiramente falando, que não tem nem o que comer. Não, isso é vitimismo. Olhar para si, se sentir coitado, não fazer nada, isso é comodismo. Isso é preguiça. Isso é não usar toda a capacidade, todo o talento e todas as oportunidades que Deus está dando para essa pessoa prosperar. Seja na área intelectual, seja financeira, seja familiar, seja o que for. Tanto no Velho como no Novo Testamento, você vai encontrar homens de Deus, mulheres de Deus,
que eram pessoas de muita posse, que eram ricas. Na verdade, eu diria que eram riquíssimas. Pessoas como Abraão, por exemplo, riquíssimas. Abraão era um homem rico. No Novo Testamento, você vai encontrar pessoas como Zaqueu, que foi um seguidor de Jesus e era um homem rico. Jesus, ele não conviveu apenas com pessoas que andassem em tendas, em casebres, em choupanas. Não, ele andou no meio dessa multidão, porque sempre, né, é aí onde está a maior parte das pessoas. Há algum tempo eu estava vendo que o homem, considerado o homem mais rico do mundo, né, o dono da Amazon, né, a riqueza dele hoje gira em torno de mais de, parece que 103 ou é 113, eu acho que é 113 bilhões de dólares. É o patrimônio dele. Passou do Bill Gates, que é o da Microsoft, né? O patrimônio dele, hoje a riqueza dele está em torno de, não chega a 90 bilhões. O dono da Amazon já superou. Bill Gates, há 3, 4 anos atrás, era o homem mais rico do mundo. Hoje já não é, hoje é o segundo. Então, por capacidade, por uma série de fatores, esse não é o ponto. Porque eu né, não sei de tudo deles, mas pelo menos de alguns que eu estava vendo, os mais ricos do mundo, tem um deles, muito jovem, que eu agora fiquei na dúvida, eu acho que é do Google. 98 ou 99% de tudo que ele tem, ele investe em entidades filantrópicas. E é eu acho que o terceiro ou quarto mais rico do mundo. Então isso não é o problema. Quando nós lemos esse texto aqui, por que Jesus está condenando esse homem? Primeiro, porque ele colocou nos seus bens, naquilo que ele tinha. Gente, e deixa eu te falar aqui uma coisa, viu? O problema da avareza não é só de gente que tem dinheiro, não. Há muito pobre miserável que é avarento até o tutano. Porque é uma questão de coração. Não é uma questão de valor. Então, olha que Jesus diz no versículo 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Qual é o problema da avareza? É que a avareza leva o homem a achar que a vida dele é isso. A vida dele é isso. O problema do rico, de quem tem dinheiro, é porque a probabilidade dele viver só em função disso é muito alta. Não é por acaso que Jesus está dizendo dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele não está dizendo que é impossível, mas dificulta. Esses dias eu ouvi uma frase que é muito interessante. Há uma diferença muito grande em ser para ter, do que ter para ser. Gostei dessa frase. A vida desse homem era ter para ser. Se eu tenho, eu sou. Essa é uma característica do avarento. E para ter, ele vai atropelar o que for necessário. Olha como é interessante, porque esse homem, tudo dele, ele achava que ele era o dono da situação. Versículo 18 diz, o que eu farei? Porque naquele ano a colheita foi maior, bem abundante. Mas quem deu a colheita? Deus deu a colheita para ele. Aí o que ele faz? Deus está fora, mas ele vai dizer o seguinte: farei isso, destruirei os meus celeiros. Preste atenção no pronome possessivo, meu.
reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ele é dono de tudo. Ele é dono do campo, do fruto, do celeiro, ele é dono de tudo. Ele só cometeu um erro aqui. Então direi à minha alma, ele podia ter controle sobre essas coisas, mas ele não podia ter controle nesse aspecto. E Jesus, pela primeira vez em todo o Novo Testamento, e a única vez, que Deus chama alguém de louco. Isso é muito forte. Deus não anda chamando ninguém de louco, mas a esse homem ele chama de louco. Por que louco? Versículo 15. Porque esse homem vivia, a vida dele consistia na abundância dos bens que ele possuía. E qualquer pessoa que viva dessa maneira, aos olhos de Deus, é louco. É louco. E vou entrar no segundo ponto. Por que é louco? Versículo 20. Hoje à noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Sabe por que esse homem é louco? E qualquer pessoa que vive em função do ter é louco? É louca? Porque ele não está preparando a sua alma para o que vem. Olha, gente, isso aqui é muito forte. O ser humano, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O apóstolo Paulo, ele separa a alma do espírito. Jesus não faz isso. Jesus diz assim, ó, que proveito haverá o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Porque a alma, ela nunca, apesar de ser duas coisas distintas, mas a alma, ela nunca se separa do espírito. A alma e o espírito se separam do corpo. É quando o corpo morre. A alma é o nosso psique, é onde guardamos todas as nossas informações. O espírito é o sopro de Deus sobre nós. O espírito é a vida em si. Isso é o espírito. Só que, uma coisa, eu quero que vocês entendam isso. Às vezes a gente diz assim, o nosso corpo tem uma alma. Não. A alma é que tem um corpo, nesse sentido. Porque o mais importante aqui não é o corpo. O corpo é um invólucro. Mas nós somos o que a nossa alma é. E a alma, ela nunca terá fim. Uma vez criada, quando uma criança é germinada, né? Gerada, melhor dizendo. Germinada é semente. Quando ela é gerada no ventre da sua mãe, ali ela ganha uma alma. Nunca mais essa alma perece. Não. Alma é eterna. Ou, eterna não. Vai viver eternamente. Porque eterna é uma coisa que sempre existiu. Então, o tempo que nós vamos ter fora do corpo, imagina numa gota d'água num oceano. Se a gota d'água é o nosso tempo na Terra, na matéria. E o oceano, se é que a gente pode dizer, porque é infinitamente maior do que isso, porque não tem fim, o oceano, por maior que seja, tem fim. Gota a gota, gota a gota, gota a gota, um dia ele acabaria. Mas na eternidade não tem fim. Aí, como pode? A loucura desse homem, ele vai viver em função de algo que é tão rápido, porque a Bíblia chama que a nossa vida na terra é como uma neblina que vem e logo se dispersa. Chegue para uma pessoa que tem 90 anos de idade, que ela vai dizer, rapaz, passou rápido demais.
Um jovem de 15 anos, 16 anos, 12 anos, 13 anos, ele olha para frente e 90 anos é muito tempo. Eu ainda tenho aí 70 e tantos anos para viver. Só que isso passa muito rápido. Rápido até demais. Então olha que coisa louca desse homem. Ele está dizendo, tudo é meu. É como se ele tivesse o controle de tudo. Você não tem, eu não tenho. Eu não tenho, você não tem. Nenhum de nós temos a garantia de que amanhã nós estaremos aqui. Agora, se estivermos, peraí, eu tenho que preparar. Esse é o outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. É o que Jesus diz no versículo 21. Esse homem, ele é rico para si mesmo. Mas ele é um miserável para Deus. Miserável. Não são poucas as advertências. Jesus diz assim, ó, juntais tesouro no céu. Não junteis tesouro na terra. Ou seja, não vive em função disso. Sabe por quê? Porque a traça corrói tudo. Tudo que nós conhecemos, gente, se elimina por essas três coisas que Jesus está dizendo. Ou a traça corrói, ou o ferrugem, ou o ladrão rouba. Tudo que você vê de bonito hoje, um carro novo. Quanto custa esse carro? 300 mil reais, sei lá qual é a marca, não tem nem ideia. Esse carro um dia vai virar sucata. Demore o tempo que demorar, mas ele vai virar sucata. Vai chegar uma hora que ele não vai servir para nada. É só você olhar. Passe numa sucata que você vai ver um bocado de carro que na época que foi lançado era um sucesso. Está lá. Enferrujado, enferrujando. Construção maravilhosa. Pode olhar, um dia isso vai virar monturo. É verdade. Agora, Jesus diz, junta tesouro nos céus. Porque nem a traça, nem o ferrugem corrói. A traça não pode comer, o ferrugem não pode corroer e o ladrão não pode roubar. Isso é ser rico para com Deus. E eu vou dar algumas dicas aqui. Quando é que nós podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Quando esse homem é rico, ou essa mulher é rica, em boas obras, em abençoar pessoas com o que tem. Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá uma advertência aos ricos. Que os ricos usem o que têm para abençoar a vida de outros que não têm. Quer dizer que ele vai ficar pobre? Não. Não se trata disso não, porque se ele der tudo, ele vai ficar miserável. Então, aí o próximo a pedir da fila é ele. Mas é quando eu uso o que tenho para abençoar aquele que não tem. E você pode pensar, eu não sou rico não. Você tem uma casa para morar? Você tem uma roupa? Olha, gente, tem roupa, se você olhar no seu guarda-roupa, que provavelmente faz muito tempo que você não usa. Faz muito tempo que você não usa. E tem uma porção de pessoas que estão em sua volta que não tem roupa. Um pouco de arroz, um pouco de feijão, que às vezes nós jogamos fora. Porque sobrou, botamos na geladeira, depois não comemos mesmo, aí vai para o lixo. Ou então botamos no prato a mais, comemos pouco e jogamos o resto fora. Eu não estou dizendo que você vai viver preocupado com tudo isso. Eu estou chamando a atenção sua, é que, poxa vida, eu posso ajudar. Há algo que eu possa fazer. Então, uma pessoa rica para com Deus é uma pessoa que sabe, segura o que tem de mão aberta, abençoa.
Às vezes um prato de comida que custe 10, 15 reais, para você não é muito problema, mas para quem está com fome e não tem nenhum centavo, aquilo é valoroso. Jesus, em Apocalipse 3, ele vai condenar uma igreja, né? A igreja de Laodiceia. Porque era uma igreja muito rica, uma igreja local muito rica mesmo. A enorme maioria das pessoas daquela congregação eram riquíssimos. E aquela igreja, ela não tinha falta de nada. Ele está falando da igreja local. E ele diz assim, ó, vocês se acham que vocês são muito ricos, mas na verdade vocês são pobres, miseráveis e nus. Olha como a perspectiva de Deus de riqueza é diferente da minha e da sua riqueza, da minha perspectiva e da sua. Uma pessoa que é rica para com Deus é quando ela para pensar que a segunda coisa, o que é que Deus chama de rico? O que é riqueza para Deus? Entendeu? O que é que Deus vai olhar e vai dizer, isso aqui faz bem, isso aqui é bom. Eu lembro em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, depois se você tiver a oportunidade, os irmãos na Judéia, eles estavam passando por uma necessidade muito grande, porque havia uma seca pesada naquele período. E o apóstolo Paulo, por onde ele viajava, ele arrecadava dinheiro para levar para esses irmãos necessitados. Ele não ia levar mantimento, essas coisas, porque as viagens eram muito demoradas. E não dava para ficar carregando peso. Então era melhor levar dinheiro e chegando lá distribuía e as pessoas compravam alimento, essa coisa toda. E tem uma igreja, ele está escrevendo isso para uma igreja numa região chamada Acaia, onde estava Corinto. Mas havia os irmãos de uma outra região chamada da Macedônia, que esses irmãos, eles eram pobres, eles não eram tão ricos como os irmãos da Acaia, ou pelo menos numa situação melhor. Mas Paulo elogia os irmãos da Macedônia, porque eles dizem, olha, da pobreza deles, eles nos pediram com muito rogos para participar dessa coleta, para ajudar esses irmãos da Judéia. Isso são pessoas que são ricas para com Deus. Não se trata do valor. Eu estava nesse instante citando esse bilionário, né? O cara dá 99%, 98% do que ele ganha para gente. Ele ganha bilhões de dólares. E ele dá. Isso para ele é muita coisa para quem está recebendo. Mas para Deus não é esse o valor. É a disposição dele de repartir. Toda a bênção que Deus nos dá, mano, Ele quer que a gente abençoe. Isso é uma pessoa rica para com Deus. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, Ele diz, eu vou te abençoar, mas sede uma bênção. No mesmo versículo. Eu te abençoarei, mas sede uma bênção. Olha o exemplo desse moço aqui, desse homem louco. Ele pensou em alguém? Não, ele pensou nele. Meu celeiro, minha colheita, minha alma, meus dias. Agora eu vou dizer para minha alma, regala-te, te senta, vai curtir. Oh, Deus diz, você é louco, filho. Hoje à noite você vai morrer. Você vai morrer hoje à noite, vai dar uma parada cardíaca aí. Imagina. Imagina que o celeiro que ele construiu, caiu um pedaço de madeira na cabeça dele. Eu sei lá como é que ele ia morrer, mas ele ia morrer. E olha a miserabilidade, olha que tristeza. E o que tens preparado para quem será? Para os filhos, se ele tivesse. Para brigarem. Porque não tem coisa pior para você fazer para um filho, é você deixar a herança.
Aí eles vão brigar, vão se degladiar. Se dependendo do valor, é capaz de... Há exceções à regra, graças a Deus, que eu conheço famílias que se dão muito bem com isso. Mas por via de regras, geralmente as famílias que estão bem com isso é porque elas estão juntando tesouro no céu. Não. Aqui vamos dizer assim, não vamos fazer disso aqui como se isso fosse tudo na nossa vida. Sabe o que é ter tesouro no céu? É ter o seu nome escrito no livro da vida. E isso só é possível em Jesus. Isso é ter tesouro no céu. Gente, lembra, eu quero Efésios capítulo 1, ele diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, o que é toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Eu não sei, você também não sabe. Mas eu sei que é todas as bênçãos. A loucura desse homem é porque ele troca bênçãos eternas por bênçãos temporais. E é qualquer coisa, viu? Nós estamos falando de dinheiro. Jesus diz assim, aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus capítulo 7. Onde é que está seu coração? Às vezes, a sua maior riqueza é o seu filho, o seu trabalho, seu esposo, seu marido, seu casamento. Tudo isso tem seu valor. Mas o problema é que você só vive em função disso. E isso um dia vai acabar. E você não vive em função daquilo que é eterno. Agora, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aqui é forte. Aqui é forte. Em Cristo Jesus. Toda bênção eterna que Deus tem para nos dar, está em Cristo. Sem Cristo não há essa bênção. Então, o que é uma pessoa que é, como Jesus está dizendo aqui no versículo 21, que é rico para com Deus? É uma pessoa que tem a Jesus como seu referencial de vida. Que aquilo que tinha valor para Jesus tem valor para ele. Aquilo que não tinha valor para Jesus não tem valor para ele ou para ela. Essa é a força. Eu comecei esse vídeo para vocês que estão chegando e vou fechar aqui. Não quero fechar com coisa triste, não. Mas eu quero só fazer uma recordação. Hoje, 1º de setembro, há 9 anos atrás, foi o dia que eu perdi minha amada esposa. Nós trabalhamos muito para ter essa casa que hoje eu estou embaixo dela aqui. Nos esforçamos demais mesmo, de verdade. Foi uma luta, minha e dela. Economizando, fazendo isso, fazendo aquilo, pagando cada prestação, né? Então, pagando, né? Tudo isso. Mas hoje ela não está mais aqui, já faz 9 anos que ela foi embora. Aí eu penso, claro, eu vou me encontrar com ela lá, porque ela juntou tesouro no céu. Não tem nenhum problema com isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é como as coisas são temporais. Junta tesouro no céu, filho. Não é que eu vou viver em função... Tem pessoas que acham que, como os tessalonicenses, não queriam nem trabalhar. Não, Jesus vai voltar. Que vai voltar? Você não sabe quando é que ele vai voltar? Faça a sua parte. Agora, por favor, não se apegue a isso, não. Não se apegue a isso, não. Vai firme. Junta tesouro no céu. Ama pessoas. Ama Jesus. Junta tesouro no céu. Use o que você tem. Use o que você pode. Abençoa a vida de outros. De outras. Abençoa a tua comunidade local. Abençoa, vive para isso. Vive em função disso. Alguém disse certa vez, rapaz, eu conheci uma pessoa que era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha na vida era a riqueza que possuía. É ser pobre demais, não é não? A palavra do Senhor diz assim, rapaz, não perca tempo em querer ser rico.
Não gaste a sua vida querendo ser rico. É desperdiçar a sua existência. Seja rico. Jesus dá a chave. Rico para com Deus. Rico para com Deus. Pensa nisso. Eu vou parar aqui. Use o seu dia. Hoje. Você é uma pessoa que tem problema de avareza? Ah, eu não tenho nada, pastor. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando se você tem problema de avareza. Você é capaz de abençoar alguém que está numa situação pior do que você? Você é capaz. Quem anda comigo sabe muito disso. No passado eu fui muito avarento, no sentido de, não que eu fosse avarento porque eu amava dinheiro, não era esse o aspecto, é porque eu tinha medo que viesse me faltar. Isso é falta de fé. E hoje, agora com 65 anos de idade, e com a história de vida que eu tenho, aí eu fico olhando e digo, rapaz, que tempo perdido que eu tive. Porque Deus não deixou me faltar nada. Abençoa e você será abençoado. Essa é a regra de Deus. Abençoa e você será abençoado. Abençoa e você será abençoado. Quando você abençoa alguém, você entrou na fila para ser abençoado, para ser abençoada. Quando você abençoa, seja com dinheiro, seja com alimento, seja com uma boa palavra, com uma oração, com uma visita, com um abraço, você tira do seu tempo, você, sabe, essa é uma característica de alguém que tem uma vida grande. É alguém que vive em função de abençoar a vida das outras pessoas. E as pessoas vão dizer, puxa vida, como é bom ter essa amizade. Como é bom estar com essa pessoa. Isso é maravilhoso demais, amado. É se colocar no lugar do outro, como fez o bom samaritano em Lucas 10. É só pensar, cara, se eu estivesse aqui, o que é que eu vou fazer? Que Deus nos abençoe. Que nos abençoe mesmo, em nome de Jesus.